Neste minicurso, eu irei ensinar a confecção detalhada do enfeite de porta de casinha de passarinho. Nesta aula, iremos utilizar os moldes base para a casinha, o telhado, a base da casinha, o galinho, o passarinho e a nuvenzinha. No material que você irá receber, estará tudo especificado como cortar e em que medidas cortar. Exemplo, essa linha de dentro é a base que você terá que cortar o papelão, a manta R e a manta R2. Essa marcação de fora, você terá que cortar tecido e feltro. Para iniciarmos a montagem da casinha, você irá utilizar molde base, um tecido de preferência tricoline. Você vai centralizar o molde e vir com o lápis riscando em toda a volta. Depois de riscar em toda a volta, vai ficar dessa forma. Depois de riscado o tecido, você vai utilizar a cola branca extra forte. Neste passo, eu estou substituindo a termolina leitosa pela cola branca. Aqui eu já fiz uma misturinha de água com um pingo de cola branca. E em seguida, você vai utilizar um pincel e passar essa mistura por toda a volta. Depois de passar a mistura em volta, você espera secar e corta em volta. Ao recortar o tecido, você irá recortar de forma que retire o lápis ou a caneta, para que na hora da costura a peça não fique com acabamento mal feito. E a frente da casinha ficou dessa forma. Agora nós iremos posicionar aqui as partes já cortadas. Eu vou explicar para vocês como será a montagem. Eu cortei na mesma medida do tecido o feltro branco. Lembrando que o feltro branco aqui, ele é muito importante para que esse tecido ele clareie mais. Então, em seguida, com a mesma medida da base de papelão, eu cortei a manta R2. Eu cortei 2 vezes para frente. E aqui na mesma medida do feltro, eu cortei o feltro rosa para a parte de trás. Então ficará dessa forma. Feltro, papelão. Lembrando que esse papelão ele pode ser de qualquer caixa. Você também pode utilizar o papelão, papel Paraná, e a montagem fica da seguinte forma: feltro, papelão, manta R2, 2 vezes manta R2, feltro novamente e tecido. Com a cola de silicone para artesanato, você irá passar em toda a volta. Em seguida, posicionar o papelão bem ao centro, fazendo com que a margem do feltro fique dessa forma. Essa margem ela é essencial nesse processo da montagem para que na hora de casear em volta, você não encontre com o papelão. Em seguida, você irá passar a cola novamente sobre o papelão e posicionar a manta. Lembrando que neste passo você pode utilizar a manta R2 ou forrobel. E novamente você passa a cola de silicone e posiciona a outra manta. Depois de posicionar a manta, você passa cola de silicone novamente e sobrepõe o feltro branco. Novamente você passa cola. Neste processo você espalhe bem a cola para que na hora que for posicionar o tecido, ela não marque tanto. E ficará dessa forma. Depois de colado, iremos dar seguimento com o caseado. Iremos iniciar o caseado. Depois que você fizer a colagem do processo de montagem da casinha, você irá iniciar o ponto caseado. Neste processo eu irei utilizar a linha de costura comum. Eu utilizo esse tubo grande porque eu considero que seja mais econômico. Você pode também utilizar a linha de meado da mesma cor
do tecido. Nesse caso aqui pode ser a rosa ou pode ser a branca. A linha de meada, ela é comum utilizada para bordados, mas neste processo aqui eu irei utilizar apenas uma perninha dela para o meu caseado. Então aqui eu já passei a linha na agulha, vou utilizar apenas uma perninha da linha, já fiz um nozinho aqui na ponta. Eu inicio o ponto caseado com a agulha de trás para frente, escondendo o nó dentro da peça. Aqui é como se fosse um processo de base de guirlanda. Você irá costurar por toda a volta dessa forma. Depois de casear por dentro, o círculo de dentro, você irá iniciar o caseado em volta, pegando feltro e tecido, voltando e formando um laço. Dessa forma. Então você irá casear por toda a volta. Depois de casear a peça em volta, ela ficará desse jeito. Vejam. Aqui ela ficou um pouquinho altinha por conta da manta e atrás ela fica dessa forma. É como você estivesse costurando uma guirlanda em formato de casinha. Depois de casear a base da casinha, iremos iniciar o processo de costura do telhado. Aqui eu já recortei as duas partes, espelhei, lembrando que o feltro, o lado avesso, fica lado avesso com lado avesso, então você espelha os dois, lado direito ficando para fora, ok? Então você irá iniciar o caseado com a linha de meada, lembrando que eu utilizo nos meus trabalhos a linha que for mais próxima da cor do feltro. Aqui eu poderia utilizar também a linha de costura comum, só que a linha de costura comum, ela não tem em todas as tonalidades. Então, eu estou utilizando a linha de meada que mais se aproxima da cor do meu feltro marrom, ok? Então, você irá casear esta peça por toda a volta. Então, depois de costurar por toda a volta, eu vou preencher com o auxílio do pincel, a ponta do pincel, eu vou preenchendo a minha peça até os cantinhos mais difíceis. Lembrando que cada vez que eu chegar num cantinho de difícil acesso para o enchimento, eu vou preenchendo. Conforme eu vou caseando, eu vou preenchendo. Veja, já casei aqui. Se eu seguir com o caseado, ficará mais difícil para eu preencher essas ondinhas aqui. Então, cada vez que eu fechar um pouquinho, eu vou caseando. Eu vou preenchendo. Depois de caseado e preenchido, você irá finalizar o caseado. E arrematar o ponto. Então, o processo de arremate do ponto será o processo para todas as para todos os arremates. Dessa forma, eu dei um nozinho aqui, puxei e eu vou inserir a agulha de volta na peça. Depois de fazer isso, você puxa a linha e corta. Perceba que não ficou nenhum nozinho. Ó, e o telhado da casinha tá pronto. Depois de casear o telhado da casinha, a base está pronta. Com a cola quente já aquecida, você vai passar um fio de cola na parte superior da casinha
e posicionar o telhado bem acima. Depois de colar o telhado da casinha, ficará dessa forma, a parte de trás. Vejam que eu colei o telhado bem acima da base. Depois de montada a parte principal da casinha, eu irei utilizar a fita pompom. Você pode utilizar qualquer fita, qualquer rendinha que dê uma graça na sua peça. Então, eu vou posicionar aqui para tirar a medida do tamanho que eu irei recortar. Então, depois de retirar a medida, você corta a fita e ficará dessa forma. Eu posiciono o encontro da fita para baixo, que é onde eu vou posicionar o passarinho, e meu arremate ficará escondido aqui, ok? Então aqui eu já passei o fio de cola quente e eu vou posicionando a fita pompom por toda a volta do círculo. Ó, aqui sobrou um pouquinho. Você pode vir com a tesoura e tirar a bolinha que ficou sobrando. Certo? Então ficará dessa forma. Caso você queira sentar as pontinhas de trás, você vem com a cola e passa aqui e pode sentar a pontinha da renda, dessa forma, ok? Então a base da casinha já está pronta. Agora nós vamos para a plaquinha do nome. Para a confecção da plaquinha do nome, eu irei utilizar o programa CorelDRAW. Você pode utilizar qualquer ferramenta de escrita que dê para espelhar o nome. Aqui eu escolhi a fonte Bananas Personal. Você precisa escolher uma fonte que tenha o mínimo de curva possível, para que na hora que você for passar para o feltro, você tenha acesso aos pequenos detalhes e consiga ter um corte perfeito. Depois de escolher a fonte, você irá utilizar um papel termocolante. Aqui eu estou utilizando o termocolante importado. E aí você volta lá no programa e verifica o tamanho que você quer, o tamanho da placa que você irá utilizar. Nesse caso, você vai voltar com o molde da nuvenzinha e sobrepor sobre a letra e ver exatamente o tamanho que você precisa para essa plaquinha, certo? Nesse caso, eu irei aumentar um pouquinho mais o meu nome, o nome Júlia, e aqui fica a seu critério, se você quer centralizar ela ao meio da nuvem ou não. Depois de escolher o tamanho, eu irei aqui na ferramenta espelhar horizontalmente e ficará dessa forma. Depois de espelhar a letra, você volta com um termocolante lá em cima e no computador mesmo você vai riscar por toda a volta com riqueza de detalhes, ok? Então, eu já risquei o nome Júlia no termocolante. Percebam que o lado rugoso, o lado da cola, ficou para este lado. Então, aqui eu já cortei o tecido do mesmo tamanho que eu preciso a minha letra. Então eu vou espelhar e com o lado da cola do termocolante eu vou posicionar sobre o tecido. Depois de posicionado, eu vou pegar o ferro já aquecido e passar por cima. Desse modo, o termocolante já fixou sobre o tecido. Com uma tesoura de ponta fina, você irá recortar por toda a volta.
Agora você dobra a letrinha ao meio. Com a ponta da tesoura, você dá um pique. O termocolante importado, ele não desfia a pontinha do tecido. Prontinho. Agora você junta o nome. Falta o pinguinho do i. Depois que você recortar o nome Júlia, posiciona o feltro. Vem aqui. Você vai retirar a película do nome. Então, depois de retirar a película, fará dessa forma. Depois que você retirar a película, você volta com o nome e posiciona no feltro. Depois de posicionar o nome no feltro, com o ferro aquecido, você volta e passa em cima da letra. Você pode utilizar também um tecido para que a temperatura do ferro não queime o feltro. Depois de posicionar a letrinha e recortar, você vai fazer o contorno da letra. Esse contorno, ele irá fazer com que a letra de tecido fique mais firme. E também dará um destaque para o nome quando estiver posicionado no enfeite de porta. Percebam que de maneira simples, rápida e prática eu criei a letrinha do nosso enfeite de porta. Vamos para a segunda parte da plaquinha. Aqui eu irei utilizar o feltro estampado. Você pode utilizar o feltro de sua preferência. Ao meio eu irei utilizar o EVA. E na terceira parte, feltro novamente. Caso você não queira utilizar o feltro estampado, você pode utilizar um feltro branco. Precisa ser da mesma cor do feltro da frente para que não fique desproporcional em relação à cor. Em seguida, você vai utilizar a cola branca PVA extra. Eu indico a cola da Tech Bond. Então, você, com o cabo do pincel, você vai espalhar essa cola sobre o EVA. Você pode utilizar a cola de silicone também. Eu indico a cola branca, caso você tenha em casa, porque na colagem do tecido, ela deixa com que a colagem fique mais uniforme e sem bolinhas no feltro ou no tecido. Então aqui eu já passei a cola branca. Eu venho com o meu feltro bem acima do EVA. Lembrando que ao cortar o EVA, eu já cortei a margem para que eu tenha costura. Aqui eu vou apenas centralizá-lo. Veja como ele espalha uniformemente o feltro no EVA. Em seguida, eu irei passar a cola novamente no outro lado da nuvenzinha e espalhar a cola branca. Dessa forma. Você pode também utilizar um pincel. Eu utilizo o cabo do meu pincel porque quando utilizado as cerdas do pincel, elas endurecem. Então, você volta aqui e novamente sobrepõe
o feltro sobre a nuvem de EVA. Além de espalhar a cola uniformemente sobre essa nuvem, você terá o endurecimento dessa plaquinha. A cola branca ela irá endurecer os dois lados do feltro. Então você terá uma plaquinha bem uniforme. Com a linha de costura comum, você irá dar início ao caseado por toda a volta da nuvenzinha, dessa forma. Aqui eu já caseei em volta, arrematei o ponto e ficou dessa forma. Percebam que ficou durinho. Eu passei a cola branca extra forte e a plaquinha ficou bem rígida. O nome também eu já ensinei. Agora você irá posicionar o nome Júlia bem ao centro, dessa forma. E daí você vem com a cola quente, passando bem nas pontinhas e fixando o nome na plaquinha, dessa forma. Percebam que ele está bem alinhado. E depois de colado, ficará desse jeito. Essa plaquinha você pode estar utilizando na base da guirlanda também. E estamos quase finalizando a nossa casinha. Então, vamos para a finalização da peça. Eu diria os adereços finais. Então aqui eu iniciei o ponto caseado na pontinha do galho, segui caseando até aqui. Agora eu irei preencher esses espacinhos aqui com o auxílio do meu pincel. Lembrando que cada vez que eu fechar uma parte, eu venho com o enchimento e vou preenchendo a minha peça. Desse modo, você abre e vai preenchendo aos pouquinhos com a fibra siliconada. Algumas pessoas chamam de enchimento. Não é um enchimento comum para travesseiros. Essa fibra, ela vai se ajustando a cada cantinho da peça. Se não for a fibra correta, se não for o enchimento correto, você não terá um acabamento perfeito. Porque algumas fibras elas vão se alojando no interior da peça já caseada e formando bolinhas, vão se acumulando em um canto só, elas não se espalham uniformemente. Vejam, aqui eu vou preenchendo até eu ver que a peça ficou fofinha e que não tem mais espaço para o enchimento, ok? Eu vou terminar de casear até a ponta, preencher aqui o que faltar e casear a pontinha, finalizando e arrematando o ponto. E o galinho ficou dessa forma. E nós já estamos quase finalizando a nossa peça. Nós iremos utilizar mini florzinhas. Aqui eu já colei os botõezinhos de pé. Se você não tiver esse botãozinho, que em alguns lugares chamam de meia pata, você pode utilizar o botão coloridinho ou até mesmo a meia pérola. Para cortar esses botõezinhos, você pode utilizar um alicate de unha que você não use mais.
e ele irá te auxiliar no recorte dessas alcinhas. Vejam, essa é a maneira mais correta ou mais segura de recortar um botãozinho de patinha, de alcinha. Porque se você tentar utilizar um estilete, você pode se cortar. E o alicate, ele tira por completo a alcinha do botão. Certo? Então daí você já pode pegar a cola de silicone, vir aqui ao centro da florzinha, dar um pinguinho de cola e colar. Então, o galinho, as florzinhas, e aqui eu utilizei umas folhinhas. Essas folhinhas também estarão no seu material complementar. Lembrando que o material complementar também terá passo a passo. Um passo a passo mais simples. Ok? Então, você vai pegar a cola de silicone. Você também pode utilizar a cola quente. Você vai aplicar essas folhinhas no galinho. Daí você vem com a florzinha. Vou pegar essa verdinha aqui e aplicar em cima. Eu irei repetir esse processo nesses dois galinhos e aqui na ponta. Em mais um galinho e na ponta. Vejam só como ficou fofo. Olha só como fica lindo na casinha montada. Fica uma graça, não é? Ó. Só uma prévia. Então, eu vou separar aqui e nós iremos iniciar o passo a passo do passarinho. Vejam. Aqui eu irei utilizar também a cola de silicone. Lembrando que eu utilizo a cola de silicone para artesanato Tech Bond. Eu super indico. Você vai passar um pingo de cola sobre a barriga. Não deixe que a cola passe para as pontinhas do feltro. Essa será a barriga. Então, com a linha já preparada, eu irei iniciar o pontinho atrás em toda a volta. Só lembrando que neste passo você poderá utilizar o ponto caseado entre as partes até a outra ponta, o ponto palito ou até mesmo o pontinho alinhado. Desse modo. Essa pontinha aqui de trás, que é a parte do nozinho, eu irei recortar. E depois de fazer o pontinho em toda a volta da barriga, eu irei espelhar o outro lado do feltro, avesso com avesso, e fazer o pontinho caseado em volta. Bom, neste caso aqui, você vai estar aproveitando a linha que sobrou na agulha e fazendo com que a sua peça fique com um bom acabamento, certo? Então, eu irei casear até a outra pontinha. Assim que eu terminar de casear, eu vou arrematar o ponto e esconder o nozinho da linha de volta na peça. Lembrando que quando você iniciar uma peça
com o caseado para um lado, continue até o final da peça com esse caseado do mesmo modo. Se você mudar o modo do seu caseado, esses pontinhos aqui, eles irão ficar em zigue-zague na peça. E isso fará com que sua peça fique com acabamento nada legal. Então, eu vou enfiar de volta aqui, inserir de volta aqui a agulha na peça e cortar. Feito isso, eu troco a linha, posiciono o bico do passarinho, irei iniciar o caseado com a linha azul, da mesma cor do feltro. Esconda o ponto. Em todo o processo que você for costurar, for casear uma peça, você vai sempre inserir a agulha entre as partes do feltro, voltar com a agulha desse modo, fazer este laço e fechar um nozinho. Daí você já pode seguir com o seu caseado. E depois que você prender o bico do passarinho, você vai utilizar um botão proporcional ao rostinho do passarinho. Bem na direção do bico, um pouquinho mais acima, você posiciona ele e inicia o pontinho atrás, aquele famoso pontinho de bordar boca, olhos. No material complementar, eu irei disponibilizar um guia de pontos. Caso você tenha dificuldade, você pode estar revisando no seu material. Veja, eu vou seguindo com o meu pontinho atrás até a metade do meu botão, e eu estou seguindo aqui por toda a volta. Vejam, ficará desse modo. E depois de bordar os olhinhos, você vai bordar os cílios. Eu conto 1, 2, 3, 4. Você poderá colocar quantos você quiser. Desse jeito. E atrás ficará assim. Atrás você irá arrematar o ponto, dar um nozinho, arrematar o ponto e cortar a sobra da linha. Então, você já pode seguir com o seu caseado. Você irá seguir com o ponto caseado até a pontinha do rabinho dele. Então, vamos lá. Então, eu deixei a abertura aqui, propositalmente, para o preenchimento com a fibra. Então, você vai acomodando o enchimento na cabeça do passarinho até que fiquem bem fofinhas. Até que essa cabeça fique bem fofinha. Lembrando que ao acomodar essa fibra, a costura ela vai se abrindo e a sua peça vai ficando cada vez mais fofinha e redondinha. Ao terminar de encher, percebam como ele ficou bem fofinho, ó. Ao terminar de encher essa peça, eu vou finalizar o caseado aqui. Ao finalizar a costura e arrematar o ponto, você irá colar a asinha
da passarinha. Lembrando que você pode utilizar o feltro estampado ou até mesmo o tecidinho que sobrou da letra da plaquinha do nome. Então você vai utilizar a cola de silicone também. E vai aplicar a asinha desse modo. E para finalizar, dando uma gracinha na nossa passarinha, você irá utilizar uma maquiagem, um cotonete e fazer uma bolinha, uma rodinha bem abaixo dos olhinhos. Ficará desse modo. Daí fica ao seu gosto colocar um lacinho na cabeça, o que você achar melhor. Então veja, nossa casinha está quase pronta. Nossa passarinha. A plaquinha também já está pronta. E agora vamos aplicar o cordão de pérolas. Você vai precisar, para a aplicação desse cordão de pérolas, de uma linha de pesponto ou linha de nylon. Então, para a aplicação das pérolas, eu irei utilizar a linha de pesponto. Essa linha de pesponto, ela é comum para a utilização do caseado na base das guirlandas e você encontra ela facilmente em lojas de artesanato. Então vamos iniciar. Você vai precisar de uma régua e você vai marcar a distância que você quer de um cordão para o outro. Eu quero 7 centímetros. Eu vou marcar 7 centímetros. Então, eu vou aqui com a minha agulha e posiciono onde eu quero. Certo? Então, você volta com a agulha aqui. Dá um nó. Dá dois nós de preferência, para que fique bem firme e a sua casinha e o nó da sua casinha não solte quando você for colocar ela na parede. Então, você vai utilizar as pérolas. Eu estou utilizando uma pérola de mais ou menos 5 milímetros. Não, acho que menos que isso. Aqui fica ao seu critério. Então, eu poderia utilizar a pérola dourada, as coloridinhas, que eu acho que ficariam uma graça também. Mas eu tô utilizando a meia pérola branca. Então, eu vou contar. Aqui fica a seu critério também. Você pode deixar mais juntinho ou pode deixar mais separadinho. Na peça que eu fiz para demonstração, eu tirei 7 centímetros também. Então, dá isso aqui. Um pouquinho mais para baixo, isso aqui. Ok? Então, 7 centímetros aqui para a colocação da linha e 7 centímetros aqui. Nesse aqui, eu irei utilizar apenas 5 centímetros para a colocação das pérolas. Então, como eu disse, fica ao seu critério. Eu irei inserir as pérolas na linha até alcançar os 5 centímetros. Então, você volta com a régua e verifica se já chegou aos 5 centímetros. Ao chegar nos 5 centímetros, você irá posicionar a casinha
e a plaquinha do nome. E você também pode vir aqui e tirar 7 centímetros de distância, que vai dar aqui e aqui. Vai dar a mesma direção que deu aqui em cima, certo? Então, nos 7 centímetros você vem com a linha e dá o mesmo nozinho que você deu aqui em cima. E para eu não me perder nessa direção, eu marco certinho aqui, ó. Vejam que tem mais ou menos um dedo daqui pra cá. Para que fique simétrico, eu enfiei um alfinete aqui, onde eu vou prender o meu outro cordãozinho. Aqui eu já sei a marcação que eu quero. Então eu vou lá fazer um nozinho. Lembrando, meninas, esse nozinho precisa estar bem apertadinho. Você precisa apertá-lo bem, para que as miçanguinhas, para que as pérolas não fiquem dançando no cordão. E também não precisa ficar muito apertado para que elas não fiquem tumultuadas, certo? E para arrematar, eu enfio de volta a linha dentro da peça e corto a ponta do fio. E assim eu farei do outro lado. Aqui eu já fiz a marcação com alfinete e aqui também eu posso fazer a marcação com alfinete. Então ficou dessa forma, meninas. Vejam só, eu dei um nozinho bem presinho aqui atrás e ficou assim. E agora, nós iremos colar o nosso galinho e a nossa passarinha. Lembrando que essa passarinha você pode aplicar um lacinho, uma florzinha, o que você achar melhor na cabeça. Então, vamos lá. Eu irei utilizar a cola quente para a aplicação dessas peças na casinha base. Você... fica a seu gosto a posição dos galinhos. Então, para fazer a colagem do galho na casinha, você pressiona o lado de lá e vem aplicando a cola quente aos pouquinhos em cada parte. Lembrando que você não pode deixar a cola quente escorrer. Então, você precisa segurar bem sobre a peça para que ela cole e ficará desse jeito. Aqui na nossa passarinha será a mesma coisa. Você vai aplicar um pouquinho de cola quente aqui embaixo e posicionar a passarinha sobre o galinho e a casinha. Lembrando que aqui você pode colocar um lacinho, fica a seu critério. E depois de colar os passarinhos, colar os adereços da casinha, você vai colar a parte de trás, que é onde você vai colar na parede. Aqui eu vou utilizar uma argolinha de chaveiro, que é muito comum de ser encontrada. Vejam, eu só tirei a correntinha. Aqui eu estou utilizando uma fita de gorgurão. Você pode utilizar também o fitilho. Então, eu vou passar essa fita de gorgurão ao meio da argolinha e passar a minha cola quente. Desse jeito. Então, depois que você passar a cola quente, você vai passar a cola quente novamente aqui. E vai colar na casinha. Desse modo. Eu prefiro que essa argolinha não apareça aqui.
Isso faz toda a diferença no acabamento. Então aqui já está bem coladinho. Eu vou pegar um feltro. Eu cortei em formato de coração, da mesma cor da casinha. E vou aplicar aqui, até para que esse feltro, ele me dê mais segurança nessa fitinha aqui. Embora a casinha seja leve e não corra o risco de cair. Então, vou lá. Passo a colinha no coração. E venho com ele aqui. Posiciono e aperto. Vejam como não aparece. Não ficou uma graça? Olha só como o nome da plaquinha ficou bem durinho. Então, pra quem tá iniciando, está bem maneiro, não é? Bem tranquilo de reproduzir sozinho. Então, a nossa peça, ela estamos na reta final. Agora, fica a seu critério. Eu vou aplicar um lacinho bem aqui e vou ensinar pra vocês como fazer esse lacinho. Que ficará dessa forma. Aqui eu apliquei um tecidinho de florzinha, azul, com fundo azul, com a florzinha rosa pra combinar com o telhado. Então, dá pra brincar muito com essa casinha, viu, meninas? E você pode fazer o modelo para menino também. Percebam que aqui o passarinho, a passarinha é azulzinha. Aqui a passarinha é amarelinha. Então, você pode substituir as casinhas por apenas folhas. Então, eu acho que dá sim para brincar com esse enfeite de porta. Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês a fazer esse laço aqui, certo? Eu já cortei aqui as fitas no tamanho que eu quero. Fita de cetim. Eu vou passar a medida para vocês. Essa tem 19 centímetros e essa também tem 19 centímetros. Eu tirei no mesmo tamanho as duas. Essa aqui, 17 centímetros por 3 centímetros e meio. E a mais fininha, 2 centímetros. Então, depois de cortar, eu vou queimá-los, para que a ponta desse fitilho, dessa fita, não desfie na hora que eu for utilizá-la. Então, é isso. Eu vou dobrar ao meio e vincar. Lembrando que esse lacinho você pode utilizar em qualquer peça. Ó, vinquei ao meio. Irei vincar este também. E o fininho também. Ok? Os três estão vincados. E vamos para a próxima etapa. Depois de vincar a fita, eu vou dobrá-la ao meio, bem na marcação do vinco, desse modo. E com o auxílio de um alfinete, eu irei prender as partes aqui. Ficará assim. Eu pego a outra faixa que eu também já vinquei. Eu vou fazer o mesmo processo. Só que agora eu não vou mais alfinetar. Eu vou posicionar bem acima da outra faixa.
E aqui, com a minha agulha, que eu tô utilizando a linha de pesponto, que ela é bem firme, com a minha agulha já com uma perrinha só, com um nozinho na ponta, eu irei fazer um vai e vem aqui. Eu vou alinhavar bem ao centro onde eu vinquei, dessa forma. Pronto, cheguei ao final da minha faixa, da minha fita. E agora, empurro a agulha um pouquinho pra cima. Agora eu vou franzir este laço. Vejam. Depois de franzir, ele ficará desse modo. Você vai apenas ajeitando o lacinho um no outro. Você vai voltar com a linha aqui. Vai dar um nozinho aqui. E ficará assim. E depois que você prender os dois lacinhos, você vem com a agulha, não corta a linha e vem fazendo um alinhavo na outra parte do lacinho. Assim. Daí você puxa. Você puxa pra mais perto do lacinho. Franze também e dá outro nozinho, ó, dá uma voltinha. Eu dei 2 voltinhas. E aí você vai novamente dar um nozinho aqui atrás pra prender essa outra parte do laço na parte principal. Eu dei 2 nozinhos. Daí eu venho aqui e corto a linha. E ficará desse jeito. Eu não mostrei pra vocês inicialmente, mas eu peguei um outro fitilho pra eu passar aqui ao centro, para fazer o acabamento do laço. Pra ficar dessa forma. Então, eu achei um fitilhozinho aqui, fininho, e eu achei que ele iria ficar muito legal aqui ao centro, caidinho. Então, eu vou lá com a minha cola quente e vou aplicar esse fitilho bem aqui, porque eu quero fazer uma coisa muito legal com vocês. Lembrando que essa parte do acabamento, meninas, ela é muito a gosto de cada uma. De repente, o que eu estiver fazendo aqui não pode... O acabamento que eu estiver fazendo pode não agradar você. E aí você pode ir lá e fazer do jeito que você quiser. Ó, vou puxar pra cá pra baixo. Então, eu já passei o fitilho aqui ao meio. Eu vou aparar as pontinhas aqui. Passar a cola quente aqui. Passei a cola quente, segura um pouquinho. Vai ajeitando o lacinho, para que ele fique bem pra baixo. Daí eu passo a fita novamente aqui pra trás. E eu vou aparar. Não vou precisar de todo esse tamanho de faixa para dar o acabamento, certo? Então, vamos lá passar mais um pinguinho de cola e ficou assim. Nessas duas, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Você pode utilizar esse lacinho tanto aqui, bem no topinho da cabeça. Eu usei um outro aqui do ladinho, ó. Você pode fazer um pouquinho menor também e colocar ao lado, entenderam? Ou
aqui. Desse jeito. Então, eu vou só aparar essas pontinhas aqui, desse fitilho menorzinho. Você pode aparar também essa parte aqui do laço, ok? Então é isso, você passa a cola quente aqui atrás e aplica onde você quiser. No topo, que eu acho que ficaria lindo também, aqui ao centro da casinha ou aqui abaixo da casinha. Eu vou colar e já volto. Então é isso, meninas. Olhem só como ficou. Depois do laço pronto, eu apliquei um botãozinho aqui ao centro. Eu achei que ficou muito fofo, muito fofinho mesmo. E a casinha ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós já finalizamos a casinha. E eu conto um pouquinho mais pra vocês das novidades que teremos nesse curso. Beijos e beijos.